Galera, todo mundo aqui? Por favor, galera do fundão, venham aqui pra frente, vamos conversar um pouquinho. É rápido, a gente vai falar sobre algo que... Eu queria saber quem já ouviu falar nisso daqui. No Code e Low Code, levanta a mão. Legal. Antes de começar a falar sobre Low Code e No Code, nosso amigo Guilherme, nosso último palestrante, tem um recado para dar para vocês aí. Gui, por favor, galera, palmas para Guilherme. Palmas, galera, pelo amor de Deus, vocês estão aqui ou não? Gui, qual é o recado? Valeu, Gabriel, obrigado. Gente, recado simples aqui para poder trazer para vocês. Objetivo, né, Gabriel? Porque, ó, cara, prototipação não é uma coisa simples, né? A gente sempre fica fazendo esses bate-bolas aqui, né? E às vezes tem que prototipar alguma coisa que envolve negócios, mas que também pode envolver amor, não é verdade? E olha só, como assim? Pega o microfone ali para você interagir comigo. Cadê o microfone ali? Pega ali. Agora. Como assim, Gui? Liga o microfone aí, pô. Oi, agora. Como assim? Você pode... Como é que você prototipa, por exemplo, uma situação? Você faz um pitch. Isso. Lembra daquela história do pitch que eu te falei, que você passa assim e tal, aí dá uma piscadinha para a pessoa, e se ela se interessar, já é uma possibilidade, né? Com certeza. Então, como é que você prototipa o amor? Você prototipa colocando no papel como você gostaria de ser a sua relação, Boa. Entendeu? E, por exemplo, há cerca de 10 anos eu prototipei como seria uma relação com uma pessoa. E foi com ela ali, ó, com Kate, ó. Olha só. E hoje a gente está fazendo 7 anos de casado, olha que coisa legal. Pessoal, palmas aí, olha que coisa boa. Aí eu vou chamar a Parabéns. Kate para vir até aqui. Vem cá, Kate, por favor. Olha só. E, gente, contar uma historinha rápida, onde eu contei a história de como foi que eu conheci Kate, né? Foi, Gabriel? Verdade. Né? E a história como eu conheci Kate. Beijinho, né? Olha só. Foi mais ou menos assim, né? A gente estava em Florianópolis. Eu estava subindo a ladeira de um lado com um amigo meu. Kate estava subindo a ladeira do outro lado com a amiga dela, fazendo assim, ó, gente. Certo? E aí, o que é que aconteceu? Quando a gente estava subindo a ladeira, que eu a vi, No pôr do sol. tudo ficou preto e branco, só Kate que ficou colorida, né? E aí eu fiz, caramba, eu acho que essa é a mulher da minha vida. E olha só, isso tem 10 anos, né, Kate? E há cerca de 7 anos eu pedi ela em casamento, ela aceitou. E hoje a gente está completando 7 anos. E eu queria dizer para você que eu te amo muito e quero ficar o resto da minha vida com você. E aí, como um presentinho para você, 7 anos de casamento, 7 rosas para uma rosa. Gente, valeu aí ter tomado a atenção de vocês. Obrigado, Gabriel. E boa maratona para todo mundo. Bom hackathon. É nóis. Valeu, cara. Palmas pro casal, pessoal. Palmas. Uma pequena pausa para amolecer os corações que não dormiram hoje, ok? Galera, vamos seguindo aqui. Hoje a gente vai falar... Eu tô até emocionado aqui, porque casar um amigo é complicado. Bom demais. Felicidades, casal. Pessoal. Tem que fazer isso. Mês que vem a gente faz 5 anos de casado. 5 aninhos. Vai chegar. Lá em São Paulo. Fala não, Eurico. Eurico já tá dando spoiler. Pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre como prototipar para um hackathon. Não tenho tempo. Não tenho, muitas vezes, um dev que vai conseguir desenvolver em tempo hábil, ou quero até entregar mais rápido do que o dev consegue fazer, mas o dev está lá, disposto, conhece engenharia de software, conhece de stacks. Qual é uma alternativa? Bem, o que a gente sempre coloca é que ferramenta a gente encontra em qualquer lugar. Sim ou não? Ferramenta você vai ter todas as stacks de desenvolvimento. E uma stack que vem crescendo muito e que é uma ótima forma para você ajudar o seu dev, ou se você não tem desenvolvedor no seu time, é desenvolver com ferramentas que não exijam código, ou exijam baixo código, pouco código. São as ferramentas no code e low code. Alguns desenvolvedores ficam meio, nossa,
coisa retrógrada, ou então vocês estão querendo substituir a gente, mas pessoal, a alternativa e o grande crescimento de tecnologias é sobre automatização, processos mais estruturados, processos diretos, em que se uma máquina consegue fazer, é a máquina que tem que fazer. Um código bem estruturado e seguro é muito melhor do que um código com algumas suspeitas de estar ou não seguro ou eficiente. E low code e no code é um conceito que surge como solução, como alternativa para isso. A gente vai entender um pouquinho como fazer, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, e para que fique fácil entender que é uma área de desenvolvimento, é uma área que o dev pode entrar e agregar, é uma área que se você, putz, meu aplicativo ia ser muito mais competitivo, exato, sim, é de mercado, né? É gigante o mercado, e a gente vai mostrar como é possível você ter um produto até mais competitivo no seu hackathon com ferramentas no-code e low-code. Para o nosso hackathon aqui da Campus Goiás, a gente considera isso como base tecnológica, a gente só tem algumas condições a mais que a gente coloca para poder fazer o code review, beleza? Vamos lá. Basicamente, gente, o que a gente está tentando fazer aqui é fazer essa área azulzinha aqui, ó, construir. Então, a gente tentou fazer durante toda essa parte de ontem e começo de hoje, experimentar, entender, explorar problema, identificar qual é o desafio real que eu preciso para resolver nesse hackathon, qual é o problema que eu vou atacar, o foco, o nicho, o público-alvo. Agora a gente entra num ciclo de como eu vou construir esse danado. Então, eu já sei o que eu tenho que construir, mas eu não sei como concretizar. Ou até sei, mas eu queria que fosse um pouco mais robusto. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Como a gente constrói um MVP, um mínimo viável de produto, sabendo o que é o mínimo viável. Então, o nosso primeiro passo é, entender o que o usuário precisa para que a proposta de valor sua se concretize. Ah, eu quero trazer na minha solução mais segurança, mais versatilidade. Onde é que a segurança e versatilidade se encaixa com o teu produto? Onde é que isso de fato é entregue? Então, a gente vai entender, um primeiro passo antes da gente ir para a ferramenta, antes da gente ir para a prototipação de fato, é você trazer um escopo de atuação, trazer uma área que você quer atacar e entregar. E aí uma sugestão que a gente sempre coloca é, utiliza o ciclo do Lean Startup. Quem conhece aqui Lean Startup? Levanta a mão. Lean. Quem já ouviu falar em Lean Startup, legal, algumas pessoas aqui. Bem, basicamente é um ciclo muito utilizado por startups, né? Uma adaptação para startups da filosofia Lean, que é uma filosofia de você se esforçar com o que é necessário nesse momento para trazer o mínimo valor para que você consiga concretizar o que você está tentando entregar para algum público. Então, enquanto a gente vai basear no tradicional, né, a gente pensa na solução, joga e vê se dá certo, aqui a gente vai criar uma hipótese. Eu imagino que o problema de insegurança em escolas acontece por causa disso e por causa da minha solução eu vou resolver dessa forma. Eu estou criando hipóteses para basear e validar isso. A minha velocidade ela é rápida, porque a gente precisa validar com dados. E é um método perfeito para você utilizar dentro de um hackathon, quando você tem horas para desenvolver. Além disso, você tem que testar essas hipóteses. Você tem que garantir que tudo que você está fazendo, de fato, está no teste que você quer realizar. Ou seja, MVP não é só sobre fazer o meu aplicativo, o meu software. É sobre eu testar ele e entender se esse teste deu certo ou não. É fazer com que uma hipótese de uma solução que eu quero trazer para o mundo, de fato, está funcionando. E, caso você não consiga ter esse sucesso, caso você teste, e as pessoas não gostem da sua solução, a gente também tem um método para você mudar de direção, ou pivotar, em vez de desistir. Então, o processo da gente, quando envolve desenvolvimento e prototipação, a gente sempre sugere que utilize um modelo Lean, um modelo de construir, medir e aprender com os testes. Então, antes de eu entender ferramenta, eu preciso entender um ciclo de prototipação. Então, o que eu estou fazendo precisa ser testado. E, principalmente, os nossos critérios de seleção envolvem o quanto você testou a sua solução no mercado, o quanto você trouxe isso para o usuário final, beleza? Melhores formas de conceber, então, né, um MVP, um mínimo viável de produto, né?
Se você não for capaz de formular hipóteses, não crie seu MVP. É o meu primeiro aviso. Gabriel, não tenho minhas hipóteses criadas. Escreve no papel, pesquisa no Google, tem lá no Google. Bota lá, como criar hipóteses para MVPs. Se você pesquisar isso lá, vai ter um formatozinho de frase que você consegue montar de boa. Como você vai validar que teu MVP está funcionando? Porque não é só criar, saca? Não é só entregar o que eu estou pensando em fazer. É de fato ter o ok do meu usuário final. Faz sentido, galera? Porque senão eu estou criando algo da minha cabeça que eu acho que vai funcionar. E a gente precisa ter o ok do outro lado. Bem, e aí a gente entra no low code. Né? Alguns levantaram a mão aqui no low code. Basicamente, é uma nova área de desenvolvimento de software, onde a gente aborda a produção de software em aplicativos em cima de uma ferramenta. Essa ferramenta, ela vai gerar o código que a gente chama de o código grosso, o código mais operacional, o código que você necessariamente não precisa mais ter que se preocupar com isso. Quantos devs eu tenho aqui? Dev, levanta a mão aí. Deixa eu ver, cadê vocês? Dev. Olá, devs, tudo bom com vocês? Vocês estão com a cara boa, legal. Então, para os devs, quando a gente tem que desenvolver, uma das primeiras coisas, quando a gente modela uma tabela, é fazer um CRUD, né? O create, o read, o update e o delete. Então, quando você trabalha com low code, você não precisa implementar um CRUD. Ele já tem um CRUD adaptado para o que você está montando. Ah, eu quero fazer uma autenticação no sistema, login, reset de senha e assim por diante, cadastro. Low code já tem isso pronto para você. Ele só espera que você modele o seu sistema, que você diga como você quer esse sistema de uma forma simples, clicando e arrastando, modelando regras, mapeando processos. Aqui está uma tabela do Gartner, que é uma das principais fontes de pesquisa de tendências nas áreas de tecnologia e inovação, e aqui tem o penúltimo, na verdade, já saiu outro, onde mostra as principais tendências, por exemplo, né, de ferramentas e assim por diante. E low code está entre uma dessas ferramentas. Tá? Basicamente, o que difere do low code para o no code. Então, low code, eu tenho um produto digital desenvolvido sobre uma ferramenta, um mínimo de atuação humana com codificação, então eu ainda tenho o desenvolvedor trabalhando, ainda tenho HTML, ainda tenho JavaScript, ainda tenho alguns conceitos de SQL em .NET sendo desenvolvidos, por exemplo, mas eles não são essenciais, ou seja, eu consigo fazer sem precisar conhecer muito alguma stack de desenvolvimento. E aí ele te garante que é o principal de uma ferramenta low code, além de velocidade, padronização, manutenabilidade e eficiência, além de você ter menos riscos de erros. Ah, criei um fluxo mínimo aqui para ver se funciona e me esqueci de completar esse fluxo. E aí eu vou lá apresentar, o meu avaliador, minha avaliadora vai lá testar e pega logo um erro de vocês, porque faltou completar aquele fluxo. Low code ajuda você a visualizar o que precisa ser feito para agora. Então, é uma das maiores ferramentas que abriu esse conceito. Low code nem era um termo quando ele surgiu no começo dos anos 2000, tá? Os principais, vamos colocar aí os principais líderes aí de mercado mundial e aqui nacional, a gente tem três áreas. A gente tem a OutSystems, que é uma empresa portuguesa e ela gera código, no final das contas, né? Toda ferramenta de low code, ela gera um código no final. Então, não tem uma ferramenta que está fazendo uma mágica ali. Tem um código no final sendo feito. Para os nossos amigos devs, aqui é tudo .NET, C# e React Native. Tanto para web app, quanto para aplicativo nativo, Android e iOS. Então, o OutSystems é bastante robusto, já fiz consultorias em várias empresas de larga escala que utilizam de ponta a ponta low code, funciona para muito usuário, é ótimo para segurança, então é uma ferramenta bastante robusta. Já o Mendix, que é uma concorrente no mesmo nível, enquanto a OutSystems é uma empresa portuguesa, a Mendix é uma empresa suíça ou sueca e ela vem, né, uma submarca da Siemens. Quem conhece a Siemens? Todo mundo, né? A empresa Siemens tem uma área de low code e a Mendix é a sua ferramenta. Bastante utilizado para aplicativos mobile, muito fácil de fazer. Aqui minha stack de desenvolvimento já em React.js e C e Java, tá bom? E aqui o Script Case, também é uma plataforma low code, onde você cria sistema de gestão, muito focado em sistema de gestão, com foco maior em PHP. A stack de desenvolvimento é PHP. Então, tem 3 áreas aqui que a gente coloca. Gabriel, eu consigo trabalhar com mais ferramentas?
Sim, eu vou mostrar algumas que vocês podem usar agora. Qual o ponto de cada uma delas, né? Por serem ferramentas robustas, elas são de licença freemium, ou seja, tem uma parte que você vai conseguir fazer gratuita e outra que você vai ter que pagar. Essas ferramentas, principalmente, elas são feitas para larga escala. Quando a gente está falando, né, de projetos e sistemas que vão ter 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de usuários utilizando simultaneamente. Ela é feita trabalhando com uma cloud já indexada com AWS, com Azure e outras formas de cloud. E ela é bastante legal se você quer aplicar num projeto, crescer com isso, é muito legal utilizar essas ferramentas. A gente tem um case de área de atuação educacional muito bacana, né? Um dos maiores grupos educacionais hoje, vocês depois podem pesquisar aí, Grupo Ser Educacional utiliza low code, né? Ele até soltou um material a todo o público mostrando como eles utilizam. Então, da formação, né, do processo seletivo até a diplomação, são todos elementos com low code, são todos softwares. Então, o software que faz a prova da pessoa que está fazendo vestibular naquela faculdade é em low code. A área que integra com o Ministério da Educação para emitir o diploma, low code. Toda a área de portal do aluno, onde a pessoa se matricula, vê os assuntos, acessa os conteúdos, tudo em low code. Então, bastante legal, faz sentido. A gente atua aí como gerente de projeto nessa área, muito bacana. Um time que, se você for comparar, né, você teria mais ou menos umas 200 pessoas para fazer parte dessa fábrica de software, a gente só tinha 60 pessoas. Por quê? Porque a gente tem low code, é eficiente, é rápido de desenvolver. E aí a gente tem o no code, como o próprio nome diz, eu não utilizo código. É uma ferramenta que foi feita para que a pessoa que tem uma boa visão de negócio, que entende de processo, que entende do produto que vai ser feito, mas não sabe desenvolver. Tem poucas noções até. Então, para que serve o no-code? É um produto digital, desenvolvido sob ferramenta, então vai ter uma ferramenta da qual você vai desenvolver esse sistema. Ele não precisa de nenhuma atuação de código, ficando apenas necessário modelar processo e UI e UX. Então, você precisa ter um pouco de noção disso, você precisa ter pessoas no seu time que trabalhem isso, para você desenvolver legal. Isso te garante os mesmos pontos, maior padronização, menos riscos, maior produtividade e, principalmente, plataformas evolutivas. Ou seja, eu não estou fazendo um MVP para o hackathon, eu acabo fazendo um MVP para ele crescer. Por quê? Plataformas no-code e low-code são feitas para você utilizar de forma crescente. Ou seja, eu posso fazer para 100 usuários, depois eu posso adaptar ele para 1.000 usuários, 10 mil, 100 mil, 1 milhão e assim por diante. Eu consigo ter a capacidade de adaptar a minha infraestrutura sem ter que refazer o meu produto do zero. Claro, com algumas ressalvas, você tem que sempre preparar um produto evolutivo, um produto que esteja adaptado a crescer, escalável. Já conhecem. Produto da Grit, que vocês estão utilizando para submeter os hackathons, foi desenvolvido em no-code, utilizando essa ferramenta. Vamos lá. Estou aqui ainda, hein? Cadê o mouse? Tá ali? Tá duplicado, né? Beleza, tá todo mundo vendo o navegador, né? Beleza. Bem, acessando aqui, galera, bubble.io, uma plataforma, essa daqui é considerada, se não a maior, uma das maiores plataformas de no-code do mundo. Tá aqui alguns produtos que que utilizam essa plataforma como produto. Então, olha só a quantidade de produto, de empresa que utiliza, né? Vou mostrar para vocês aqui.
Galera, fazer uma pergunta aqui para vocês enquanto eu estou terminando de configurar aqui. Bel, pega aí o microfone, por gentileza. Galera, pessoal que conhecia Low Code, levanta a mão aí, deixa eu ver. Traz um depoimento, onde é que você conheceu Low Code, como é que foi isso, conta pra gente. Boa tarde, pessoal. Low Code eu conheci, né, no meu curso de desenvolvimento mesmo. Até conheci uma outra plataforma diferente das que eles falaram ali, né, que é a Webflow. E dentro dela vem com a parte da universidade, onde que eles mesmos já te ensinam toda a funcionalidade da ferramenta. Só que o único problema é que toda a documentação vem em inglês. Então, vocês têm que saber inglês hoje para você poder estar usando a ferramenta e dedicando ao máximo, tá? Ela é low code, mas ao mesmo tempo dela não ser low code, ela te gera várias outras tecnologias depois que estiver pronta, porque ele pode gerar desde Angular, React, Vue e dentro de HTML, CSS com JavaScript. Então, ou seja, já te entrega todo já pronto. E tem até ferramenta mesmo de integração dentro do Figma, que faz esse serviço também para você, para passar também para essa ferramenta, tanto do Webflow, como do Teleport HQ também, que ele te faz também esse serviço também, que é outra ferramenta que é muito utilizada, e todas as duas é open source, tá? Só que o Webflow, ele coloca um site por pessoa, de graça. E por enquanto que se você quiser mais sites, aí você tem que pagar uma mensalidade. Boa, galera. Quem mais? Quem mais? Eu vi mais gente levantando a mão sobre experiência com low code, no code. Fala aí mais. Que sistema tu utilizasse? Como é que foi isso? Tá, eu comecei a trabalhar em novembro, né? Eu estou na área de desenvolvimento desde junho do ano passado. Aí eu entrei numa empresa e o foco dela tem parceria com a OutSystems, né? Então eu já entrei numa academia de OutSystems, que é uma plataforma low code. E também tem umas noções de Mendix que eu estou aprendendo agora. Legal. E, bom, então eu trabalho com isso. Então, qual a empresa? É Eskblue. Legal. Maravilha, cara, maravilha. Mendix é uma plataforma bastante robusta, bem poderosa. Sim, tem muitas possibilidades de você também desenvolver, colocar, como disse, baixo código, né? Então você pode personalizar mais, você não fica apenas preso nas funcionalidades que a plataforma te oferece. Teu nome, cara? Jeandre. Jean, a gente até me lembrei agora, a galera que está aí desenvolvendo startup, né? A Mendix, ela tem uma área focada em startup. Então, se você mostrar que o teu produto é potencial, a Mendix, ela libera algumas licenças para você, porque ela enxerga potencial. Então, ela entra como um investidor anjo em cima da promoção dessa ferramenta. E você tem um Mendix, que é uma ferramenta gigantesca, a teu favor, como investidor, é ótimo. Então, fica a dica aí também. Eu também entrei junto com o Jeandro. Se aproxima só um pouquinho do microfone, porque... Isso. Eu também entrei junto com o Jeandro. A gente participou da empresa Eskblue, a gente entrou na academia de OutSystems, que é a principal tecnologia que a gente trabalha. Que, assim, é uma tecnologia assim, que eu fiquei maravilhado de cara, até porque eu sempre gostei da área de programação, mas ele sempre que chegava na parte de código, tremia um pouco na base. Mas dentro mesmo da própria plataforma a gente quebra esse preconceito, porque a gente tem que usar muito código em certas resoluções de problemas que a própria plataforma não oferece. Então, assim, é um produto maravilhoso. Também outro que eu tenho contato é o Mendix, que também a gente está desenvolvendo e aprendendo um pouquinho sobre a plataforma. Massa. Mas, assim, se eu fosse favoritar hoje das que eu já mexi, OutSystems tem um lugarzinho separado, assim. Legal, galera. Eu ainda prefiro OutSystems porque, assim, eu acho muito mais intuitivo. Mas, enfim. Vamos lá. OutSystems existe desde... Deixa eu passar aqui. OutSystems existe desde 2010, 2008, por aí. Na verdade, bem antes. 2002, mais ou menos, foi quando a OutSystems surgiu. E a Mendix foi uma startup comprada pela Siemens recentemente. Então, a evolução da ferramenta tem
trilhas diferentes. Então, você consegue perceber. O nível de automação com OutSystems é muito mais maior. forte e poderoso. O grande problema é qual? O preço, cara. A licença é muito cara, né? Não, mas Mendix também eu acho muito interessante a questão que eles fazem a integração com a User Store, a parte de projeto e tudo mais. Você consegue bem montar do interessante. zero da história de usuário. Então, se a pessoa é PO, pessoa de produto, ela cria aquele produto, monta aquele escopo, o Mendix ele consegue incorporar isso como desenvolvimento e consegue já criar essas trilhas. Pessoal, aqui é o Bubble. Não sei se vocês reconhecem essa página aqui, mas é a página da Grit. Então hoje a Bubble é a nossa plataforma oficial, a nossa ferramenta. Eu sou engenheiro de software, a gente tem um time de desenvolvimento dentro da Grit próprio e a gente decidiu utilizar a Bubble como uma plataforma de escala. Uma plataforma que eu consigo trabalhar aqui com 100 ou 100 mil hackathons ao mesmo tempo. Isso me dá uma facilidade gigantesca para gerenciar, para melhorar e até para corrigir erros em tempo recorde. Então, a gente está utilizando aqui uma licença paga, mas o Bubble ela é freemium. Então, ela tem uma versão inicial de graça que você consegue criar a sua plataforma para esse hackathon. É simples, cria um usuário novo e começa a desenvolver. Ele tem uma sequência de templates gratuitos que você pode importar e colocar no seu produto. Então, ele tem 4 áreas principais, vamos dizer assim, né? A primeira área é essa área de design, onde você monta os componentes gráficos, né? Deixa eu até pedir... Giovanni, me ajuda aqui. Vai lá para esse rapidão. Aquele lá. Não, só vou pedir para tu clicando. Tá espelhado essa tela. Então, clica aí, por favor. Tem uma... Na parte de workflow. Do lado esquerdo, workflow, isso. Bem... Além da área de design, onde você clica e arrasta os componentes e configura eles, você também tem uma área que você cria os workflows. Tudo em inglês, tá, pessoal? Então precisa ter um pouquinho de noção, mas é muito pouco, dá para você fazer. Basicamente, vamos fazer um primeiro exemplo. Gil, clica na primeira opção, isso. O que eu estou dizendo aqui, galera? Quando a minha página carregar, a página que eu estou editando, que é a página de evento, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mostrar uma área de conteúdo chamado body. Simples, né? Só que ela tem uma condição. Qual é a condição? Apenas quando o meu usuário estiver logado. Por que eu estou fazendo isso? Porque se alguém quiser pegar a página e tentar logar, mesmo não sendo um usuário, ele vai sempre redirecionar para a página inicial. Então vai evitar que você veja um conteúdo com informação sensível. Então veja como foi rápido. Eu disse, olha, quando essa página carregar, só mostra para o usuário que estiver logado. Acabou. Tem código aqui, galera? Alguém viu código aqui? Não. Beleza, Gil. Agora clica em... Deixa eu ver. Pode fechar. Clica em... Deixa eu ver. Acessar a chamada, legal. Para quem está participando aí das mentorias, pode clicar. Pode clicar aí. Onde você está? Boa. Então, o que eu estou falando aqui? Quando você clicar, vá para uma página externa. Por quê? Porque todas as mentorias elas são realizadas ou presencialmente ou no link no Meet. Como tudo que vocês agendam é automatizado, então ele já está dizendo aqui, quando alguém apertar naquele botão que mostra a lista de agendamentos disponíveis, ele já gera e manda você para um Google Meet. Ou seja, ele tem a possibilidade de integrar com outros sistemas. Tá? Gil, vamos lá. Vai agora para a aba Data, do lado esquerdo. Isso. Então, a gente tem a área de design, onde a gente monta os nossos componentes, onde a informação vai aparecer. A gente tem a área de workflow, que a gente dá funções e passo a passo para fazer quando a página é carregada, quando eu aperto num botão, quando eu clico em algo, quando eu interajo com aquela tela, com aquele sistema. E a gente tem a área da data, onde eu crio as informações que eu quero guardar no meu sistema. Então, se você for ver aqui, eu tenho toda a estrutura, e aí a gente montou a estrutura que guarda dados sobre avaliadores, avaliação, comentários, critérios de avaliação dentro de um hackathon, informações sobre o hackathon, feedbacks,
pessoas interessadas, todo o line-up de um hackathon, toda a parte de agendamento, qual foi o Meet que foi criado, quem é que foi que convidou, quem são as pessoas que têm esse acesso. Então, eu consigo gravar esse dado com muita facilidade. Então, eu só crio uma nova tabela e vou criando cada informação que eu gostaria de guardar. Ah, eu queria pegar um código, aqui é o tipo, aqui é um objeto do tipo avaliador. Então, todo avaliador ele tem alguns critérios, ele tem alguns parâmetros. Ele tem o usuário que ele está relacionado, qual é a área especialista dele, em que evento ele está inserido e qual foi o número que ele utilizou para entrar nesse sistema. Vê como é simples. Então, com o Bubble, a gente consegue fazer isso muito rápido e a gente consegue evoluir isso muito mais rápido ainda. Gil, vai para a aba Plugins, por favor. Legal, como eu disse, né, vai nessa parte de adicionar plugins. Lá no lado direito, isso. Bem, como eu falei para vocês, o Bubble é uma plataforma integrável. Então, se você tem outras ferramentas que fazem sentido para você incorporar, o Bubble tem uma série de componentes gráficos, componentes de pagamento, meios de pagamento, componentes de persistência de dados. Então, eu quero conectar o meu sistema do Bubble com a AWS, porque eu quero guardar meus dados fora. Legal, ele tem conectores. Eu quero colocar tudo isso em gráficos, então ele tem elementos de gráficos que você pode criar. Eu quero trazer maiores interações para análise. O Stripe aqui, eu quero fazer pagamento, principalmente internacional, utiliza muito Stripe. Então, eu quero fazer um meio de pagamento. Tem integração com o PagSeguro, tem integração com o PayPal. Então, você consegue integrar de forma rápida e fácil. Claro, tem coisas que são gratuitas e coisas que são, né, pagas. O ponto é fácil de você criar um produto e prototipá-lo dentro de um hackathon. Bubble é o exemplo que eu sempre sugiro para quem ainda está meio perdido nesse momento, que entende o que precisa fazer, mas ainda não conseguiu evoluir a nível de produto e já está começando a ter a noção que não vai dar tempo de eu fazer isso. Então, Bubble é uma plataforma que você consegue fazer isso com muita versatilidade. Tá? Gil, me faz um favor, fecha essa aba, por gentileza. Volta lá, abre uma nova aba, por favor. Vai em bubble.io. Isso, esse link mesmo. Legal. Vai em templates. Explore templates. Para o dev que ainda está achando que não vai conseguir fazer com Bubble. Gente, se você não tiver um UX e um UI no seu time e tiver que fazer algo minimamente aceitável para um usuário final, desce aí, por favor, Gil. O Bubble te oferece 1.223 templates possíveis para você simplesmente incorporar. E quando eu digo que ele é muito fácil, muito mais rápido de incorporar, eles imitam e fazem UX e UI de algumas plataformas bem conhecidas. Então, você consegue encontrar, por exemplo, templates utilizando o Instagram, o LinkedIn, o próprio Facebook. Tá? Coloca aí, Gil, por favor, lá em cima. Pode subir. Pode subir um pouquinho mais. Tem aqui, ó, categoria. Categoria. Aí tem a opção Social, lá na categoria. Social. Boa. Pode descer agora. Então, se você quiser, eu quero utilizar, gosto muito da proposta do Instagram, legal. Você pode utilizar uma rede social parecida com o Facebook, com o Instagram. Você pode trazer componentes gráficos já diagramados, componentes já criados e reutilizáveis para que você ganhe mais tempo com isso. Então, gente, Bubble é uma alternativa ótima para vocês fazerem, né? Para quem não está desenvolvendo ainda, e aí agradecer aí, Gil, palmas aí para Gil aí, que estava aí guiando, nosso guia, o tecnólogo, já pode fazer o curso, já pode. Meu amigo, eu vou pedir para você espelhar novamente a minha apresentação, por gentileza. Galera, isso só foi uma aplicação e demonstração rápida do Bubble. Ela tem uma porrada de sequências e tutoriais. Opa, dúvidas? Gosto disso. Pode falar.
Gostaria que você colocasse novamente o site. Bubble.io, bubble de bolha em inglês. Bubble, isso. Eu só vou colocar, deixa eu só espelhar aqui minha apresentação de novo. Isso. Aqui, ó. Olha aqui na telinha. Bubble.io. Esse é o site. Tá bom? Bem, galera, essa área de atuação foi inovação. Então, a plataforma que a gente utiliza para os nossos projetos de hackathon, de ideathon, de startup weekend, enfim, outros tipos de movimentos de inovação, todos entram aqui e todos são possibilidades de integração com outros projetos. Então, a Grit tem uma possibilidade, uma versatilidade enorme e a gente conseguiu fazer isso em tempo recorde. Então, a gente conseguiu fazer em um tempo bem pequenininho, uma aplicação bem robusta. Então, um exemplo de ferramenta no-code, mas tem muito mais do que isso, tá? E aí, o pessoal sempre fala, né? Gabriel, você está me vendendo aqui um ouro muito bom, eu estou achando isso muito bonito, mas eu tenho algumas ressalvas. E a dependência com a ferramenta? E aí, eu vou ser refém para sempre dessa ferramenta? Bem, aí entra um pouco de análise de risco e análise de viabilidade do seu produto. Se eu entendo que é um produto que eu não vou querer ter, por exemplo, um time muito grande de tecnologia, vale a pena ter uma ferramenta que eu pago $20, $60 por mês. Por quê? Porque o gasto que eu teria com um time de desenvolvimento é muito maior. Então, eu consigo enxugar os meus custos. Se você é uma startup, um projeto inicial, aí você pode ter isso dessa forma. Hoje a Grit tem uma licença, né, uma licença inicial, por conta do volume de dados. A gente pode escalar, pode ter uma licença maior, pode ter mais time, mas o produto continua sempre o mesmo, evoluindo na mesma estrutura. Já se você tem um sistema mais robusto, os meninos lá do Mendix, né? Trabalho com Mendix e tal. Mendix eu não sei se tem essa opção que eu vou falar, mas OutSystem tem. OutSystem tem uma opção chamada Detach. O que é que ele faz? Se você estiver com um sistema muito robusto e você não quiser mais trabalhar com low code, por exemplo, terminei meu produto, não quero mais evoluí-lo, a minha manutenção vai ser muito pontual. Você faz o Detach, você desacopla a ferramenta no low code do sistema final. No caso do OutSystems, você vai trabalhar com um sistema com infraestrutura C#, .NET, assim por diante. No caso do Mendix, eu não sei, eu acho que não tem o Detach do Mendix. Até onde eu sei, eu nunca vi o Detach do Mendix. Como eu falei, eu trabalho mais com OutSystems. Mendix eu estou estudando agora, então realmente eu não sei se tem a parte do teste e fazer transferência para outra plataforma. Não sei se tem. É o único que eu conheço realmente. Eu sei que por detrás é Java mas só. Isso. É Java, React.js e React Native. É React também? Eu não sabia. Okay. É React. Tanto que se você, no Mendix, quando você vai criar um componente gráfico, você tem que desenvolver em React para jogar para o Mendix, para ele se transformar no componente e aí você trabalhar com low code. Já no OutSystem não, você faz tudo de primeira lá. É tudo lá dentro. Bem, então, dependência de ferramenta vai existir com linguagens low code e no code. Vai depender da sua capacidade. O exemplo do grupo educacional que eu dei agora, ele teria um time de 200 pessoas tranquilamente, mas ele tem menos da metade. Então, é uma economia que vale a pena gastar com uma licença de ferramenta. Então, colocar na balança para identificar. Beleza? E aí, o que é que eu tenho que fazer agora, Gabriel? Tu me mostrasse ferramenta low code, ferramenta no code, me mostrasse um exemplo em larga escala, um exemplo em escala real aqui acontecendo. Como é que eu faço agora? Bem, concepção, gente. Se você ainda está definindo o que você tem que fazer para este hackathon, defina agora. Dentro da visão de produto, valide seu MVP. Pode fazer sentido primeiro ter uma ferramenta de rápida concepção. Por isso que a gente sempre coloca low code e no code como uma ferramenta certa para você testar. Talvez na próxima versão você vá para um desenvolvimento tradicional, não tem problema. Mas é possível você fazer isso de forma rápida. E quando a gente apresenta low code e no code, a gente espera que vocês façam na velocidade low code e no code. Por isso que a gente sempre sugere essa ferramenta. Elas geralmente geram código que podem ser desconectados da ferramenta. Então também é uma dica aí, que vocês podem colocar até para investimento e assim por diante. Bem, ferramenta principal, esse daqui é um print de OutSystems,
Então, no final das contas, né, Gabriel me mostrou o Bubble, mas e o OutSystems? Está aqui um exemplo simples de OutSystems, um fluxo onde eu tenho um início e eu tenho uma sequência de informações. Para os meus amigos devs, minhas amigas devs que estão aqui assistindo, bem, eu tenho condicionais, eu tenho validações de segurança, eu tenho notificações, eu tenho laços. Então eu tenho if, eu tenho um for, tenho um for each, eu tenho condicionais, tenho um assigns aqui, tenho um gets e assim por diante. Tudo muito fácil. Quem lê consegue entender um código low code. Então é fácil de você trazer para uma pessoa não tão técnica e explicar como é que funciona um fluxo. Bem, aqui é uma sugestão, né, que vocês podem utilizar no momento que vocês estiverem criando a funcionalidade de vocês. Para quem já conhece um pouquinho de engenharia de software, o bom e velho caso de teste, o caso de uso. Então, cria um fluxo de acesso ao sistema, por exemplo. Opa, fala, Bel. Eu tenho uma dúvida. A solução low code, como que vai fazer depois para subir? Para submeter. Ótima pergunta. Para soluções no code ou low code, a organização precisa ter acesso ao sistema. Então, usuário e senha. Ou adiciona o usuário, dependendo da plataforma que você utilizar, você pode ter mais de um usuário gerenciando a plataforma. Então, adiciona o usuário da gente e aí, qualquer dúvida, fala com a gente da organização, a gente explica. Na área de submissão, tem um bloquinho que você preenche algumas informações, fora a apresentação, que você pode colocar os acessos. A gente precisa só ver o quanto você conseguiu avançar com isso, tá? E aí, assim, nossa sugestão é que você crie histórias de usuário para começar. Mesmo que eu desenvolva em desenvolvimento tradicional, crie uma história de usuário, né? O que é que o meu usuário final precisa fazer para conseguir chegar a algo? Para você ter uma estratégia e entender o que você precisa desenvolver naquele momento. Beleza? Exemplo simples aqui, galera. Olha só. O usuário acessa a tela de login informando usuário e senha. Sistema de autenticação. Sistema redireciona e autentica e redireciona para a tela de dashboard. Eu entendo o passo a passo antes mesmo de botar a mão no código. Por que eu preciso fazer isso? Porque a gente em Hackathon acaba tendo um vício de desenvolver o que está apenas aqui e não o que precisa ser feito de fato no sistema. Por mais que nós sejamos pessoas desenvolvedoras, espertas e experientes. A gente precisa botar tudo no papel, galera. Então, planejamento é um segredo valioso que, se você descobrir, você entrega bem um hackathon, entrega bem um produto. Bem, como a gente pode fazer agora? A gente tem algumas sugestões, né? O Eurico falou agora de... Foi o Webflow? Eu já tinha colocado aqui, eu li somente. Então, o Webflow é uma plataforma no-code, te dá a necessidade que você precisa ter, conhecimento básico de design, né? Então, plataforma web para conhecer... É no-code. Low? Ele tem ainda alguma coisa de código? Tá. Aonde? Ah, ele está chaveado agora. Ah, legal. Eu levantei isso ano passado, mas que bom. Legal. Então, low code e no code. Então, se você tem conhecimento já em desenvolvimento, você pode chavear para o nível. Que legal, essa área tem que ir lá. Ele já pega tanto dentro do Figma, tem já o plugin próprio, né, da Webflow. Legal. Que integra, ele puxa todo o seu layout, mas só que tem uma coisa, lembrando, toda a sua parte de componentização, toda a sua parte de criação, tem que ser feito tudo no Figma. Como que você vai querer? CSS, como que você vai querer toda a sua parte de interligação, por quê? Dependendo da onde você for fazer, ou componente você for fazer, tipo, se caso você quiser, que ele no final ele te gera em React, ou Next.js, ou em Vue, vai vir todo chaveado dentro dos componentes. Por isso que agora ele já é low code, ele já não é no code. Legal. E se caso eu quiser criar no code, só com base de design, eu também posso Ele também faz. Boa. Valeu, Eurico. Valeu, valeu. Bem, outra plataforma boa é o AppGyver. Ele é utilizado, ele disse, é a primeira plataforma da história da internet aí que desenvolve low code. Ele é utilizado para aplicativos mobile, de forma rápida, com fluxos de informações persistidas em plataforma. Também exige que você tenha um conhecimento mínimo de design e é uma plataforma no code, ou seja, não precisa de código, conhecimento de desenvolvimento de software. Temos o Flutterflow, até ajudei um time aí que o dev já sabia Flutter e ele queria saber como fazer rápido isso. Disse, cara, Flutterflow. Plataforma em
low code, vamos pensar assim, tem uma parte low code, é também no code, e que você tem que ter os conhecimentos mínimos de Flutter, e você cria toda a parte, né, tem que também ter um conhecimento um pouquinho de banco de dados, e você consegue ter toda a parte de conhecimento, persistência, assim por diante. Ele tem templates pagos e gratuitos que você pode também incorporar e facilitar. É bom porque ele já gera o app, né? Então gera o antigo APK e gera também para iOS. O Bubble, como eu falei para vocês, modelo freemium, você precisa ter conhecimentos básicos de design, banco de dados e alguma coisa de processo. Então, quando eu for fazer cada coisa, trazer um passo a passo de ações, é uma plataforma 100% no code, e aí é a hora de fazer os nossos, né? Gabriel, se você pudesse sugerir, qual você iria sugerir para o Hackathon? Webflow, Guyver, Flutterflow ou Bubble? Para agora, para pegar hoje, abrir e começar a fazer. Posso ajudar nos 4 aqui junto com vocês, tá bom? Eurico aí também já está se disponibilizando, olha só que massa. Então, começa a montar quais são as primeiras telas, começa a entender isso e corre, porque hoje são 9, são 3 e vai dar 3h15. Então, vocês têm tempo para poder fazer. Dá tempo de fazer. Perguntas? Gabriel, é o seguinte, além de ter todo o prazo deles, né? Muita gente quer saber também, né? Sobre o prazo da entrega. Opa, vamos lá, as entregas. A gente vai abrir a submissão, acho que já deve estar aberto, já deve ter aparecido um botãozinho lá de submeta seu projeto. Então lá você vai entregar todo o material necessário para o seu projeto. Pitch, zip da tua aplicação, URL para acessar, para poder fazer code review, toda a parte de código, todas as explicações, a apresentação que você utilizou, alguma coisa demonstrando a tua solução. Então, independente do que você fizer, grava tudo de alguma forma e submete na Grit. Já está aberto e o horário limite é até às 13 horas de amanhã. Então, a gente tem um pouco mais de 22 horas para poder desenvolver e submeter até o horário limite. Passou 1 hora, gente, o botão some e a gente não aceita mais submissão, tá? Mesmo se você tentar burlar, a gente mata e tira a tua submissão, tá? Galera, outras plataformas aqui, rapidamente para lembrar, que também funcionam de alguma forma para automatizar o processo de vocês, são Squarespace, muito utilizado para e-commerce, muito boa, monta de forma quase sem nem código, é low code mesmo, bem baixinho. O Zap, que é um ótimo integrador, uma das maiores plataformas de integração. Então, eu quero que quando eu clicar no mensagem no WhatsApp, eu crie uma planilha, bote os dados, envie o e-mail, ele monta um fluxo que integra tudo com quase tudo. Então, é muito legal. O Glide, que ele monta aplicativos a partir de planilhas. Olha que legal, você monta a sua planilha, monta as estruturas de planilha que você quer utilizar e ele começa a gerar todo o back-end para você, espera que você só faça o front. E o Adalo também, que é uma outra plataforma, numa mesma linha do Bubble, que também é bem bacana de vocês utilizarem. Então, tem ferramenta, galera, tem possibilidade, para quem quiser rever essa apresentação, vai estar lá no YouTube da Campus, no Arena Disrupção, está ainda transmitindo, né? Então está ainda lá transmitindo, beleza? Então vocês conseguem ver isso daqui tudinho. Aí a gente vai para CMS, né? Que é gerenciador de conteúdo, né? Você dá para você fazer com o WordPress muita coisa. Eu já fiz uma rede social em WordPress que é baseada em PHP, low code com PHP, né? PHP, um pouquinho de jQuery, JavaScript. Bem, aí uma coisa, um extrazinho para vocês, para que vocês consigam se ajustar. A gente passou um pouco mais aí da metade do Hackathon. É sobre uma palavra que geralmente a galera esquece de fazer dentro do Hackathon. Gerir tempo, gerir equipe, gerir expectativa, gerir risco e assim por diante. Galera, tem uma porrada de ferramenta que vocês podem utilizar para colocar as entregas que vocês desejam fazer. Então façam, gente. Todas essas plataformas aqui ajudam vocês a entender o momento que vocês precisam realizar agora. Então, eu estou no momento de teste. Quais são os passos para fazer o teste? Bota lá no Trello. Eu preciso agora validar. Quais são os parâmetros? Quais são as perguntas que eu vou fazer? Estrutura isso no teu projeto. Quanto mais estruturado o teu projeto for, melhor para a gente também analisar. Então, isso daqui também é um ponto legal que a gente gosta sempre de colocar. Tá bom? Bem, então,
depois de muita coisa, a gente se lembra que ontem, lembrando que ontem a gente falou sobre duplo diamante, então a gente viu sobre a parte de descoberta, definição, abrangência e convergência de itens. Depois que a gente converge, a gente escolhe um ponto de corte do app. Você pode estipular esforço, pode definir como vai ser desenvolvida, você pode começar a pensar em futuro dessa aplicação. Por quê, gente? Hackathon está pensado em próximos passos, pós-hackathon. Vou repetir, né, mais uma vez, novamente, de forma redundante. O nosso papel aqui é promover uma política pública que melhore a situação, que previna, né, a situação da segurança em ambientes educacionais. Então, isso aqui pode se transformar numa política pública, fala do nosso secretário de Ciência e Tecnologia aqui do governo do Goiás. Então, vamos lá, vamos tentar fazer algo factível, escalável, possível, para a gente tentar evoluir e se tornar uma proposta, né, possível, tá bom? Dúvidas? Alguma dúvida sobre low code, no code, MVP, prototipação, organização? Todo mundo está entendendo? Que bom. Devs, gostaram? Legal, né? Pouquinho, né? Mais ou menos. Tá bom. Beleza, galera. Basicamente era isso. Agradecer vocês. Boa sorte. Qualquer coisa estaremos aqui. Se liguem nos horários. Tem agendamento ainda disponível. Marquem suas mentorias, pelo amor de Deus. Tem alguns mentores que estão passando por aqui. Então, falem.